Bate-papo Novo Tempo. Começamos mais um Bate-papo Novo Tempo. Como sempre, todas as quartas-feiras, ele está aqui com a gente. Ele que não se cansa de ajudar aqui os nossos ouvintes, sempre trazendo coisas novas, inéditas. E eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente, né? Sempre seguindo aí uma linha voltada para a educação, para o casamento. E hoje ele continua falando especialmente para os pais que estão lidando aí com os filhos. E hoje um assunto que eu acho bastante polêmico. Eu vou explicar depois por quê. Como falar de dinheiro com o seu filho? Haroldo Melo, meu amigo, não é fácil não. Bom dia para você. Bom dia, meu irmão. Bom dia aos amigos ouvintes da Rádio Novo Tempo. Realmente é um assunto desafiador e principalmente porque tem que começar desde novinho essa conversa. E aí, como fazer isso? Pois é, como fazer isso? Eu falei, vou explicar por que eu acho que é complicado. Porque tem muitos pais que não sabem administrar o dinheiro. E a gente poderia aqui trazer várias informações, muitos pais que estão completamente endividados e que são maus exemplos para os filhos, né? Quando fala de dinheiro, mas temos que falar de dinheiro para os filhos, para que eles possam saber administrar o dinheiro, né? E não é fácil, não. Tem que ter umas regrinhas aí. E o Haroldo está aqui para ensinar e ajudar você, papai. Por isso, então, pode aumentar aí o volume do seu computador ou do seu smartphone, que o assunto é para você. Haroldo, e gravar o programa, né? Aliás, já estamos gravando aqui, vai estar lá no nosso YouTube e no Facebook também, tá? E vou já pedir para você nos ajudar. Já compartilha. Quando a gente coloca lá no YouTube, você curte. Quando você curte ali o que a gente postou, faz com que mais pessoas possam ter acesso. Então, se isso está te ajudando de alguma maneira, curta lá e também compartilhe com os amigos. Mas a gente sempre começa com o texto da Bíblia, né, Haroldo? Exatamente. Qual vai ser o texto? É um texto de Lucas 19:15. Ah, é? Aquilo que tu falaste no início tem tudo a ver com isso aqui, olha lá. E sucedeu que, ao voltar ele, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar aqueles servos a quem entregaram o dinheiro. O que ele queria? Saber como cada um havia negociado, como tinha utilizado la plata, o din-din. Já pensou se Deus fosse perguntar para cada país: escute, meu filho, eu lhe entreguei aí um recurso e agora vamos sentar aqui e ver como você tem negociado com esse recurso, né? Exatamente. Aí é o desafio da gente, né? Então, a gente vê que nessa parábola, né, não importa muito a quantidade, né? Porque a gente vê que um recebeu 2, outro recebeu 5, mas é a administração, não é? A forma como... É a administração. O fator importante não é você ter a La Plata, mas como você administra a La Plata, né? Para não ficar naquela condição que você estava falando, um mar de dívidas e o cara nadando de costa, né? Então, presta atenção nessa dica aí. Você vai ser cobrado pelo dinheiro que você administra. Agora, vamos seguindo aqui o nosso pensamento. Você trouxe algumas informações ainda relacionadas a esta parábola, né? Quanto ali ao dinheiro ganho. O dinheiro ele tinha uma inscrição, né? Tinha. Ele tinha uma inscrição, ele tinha uma identificação e o dono sabia exatamente onde cada centavo deveria ser aplicado e de que forma deveria fazer, né? Então, não importa a quantidade, nenhum centavo desse dinheiro deve ser desperdiçado com vaidade, orgulho, egoísmo. Cada dinheiro tem a sua história, né? E se você olhar a realidade do mundo hoje, vê a grande quantidade de famintos no mundo, né? E aí você olha para o outro lado, tanto capital acumulado, e os pobres e desesperançados ficam como numa situação desta, né?
Ele está ali sentado na beira da calçada, passa uma Land Rover, passa um Jaguar, passa um Camaro, e o cara nem para dar uma cesta de alimento para o sujeito, né? Então, não adianta acumular muito capital e deixar a classe menos favorecida passar necessidade, porque os pobres nós sempre vamos ter no mundo. Não vai se acabar, que é justamente para nós treinarmos a nossa administração do dinheiro e a nossa solidariedade com esta classe. É aí que entram os filhos percebem isso também, né? Quando os pais, eles são pais que se importam com as pessoas, com os pobres, né? Que ajudam, os filhos vão querer também imitar essa mesma atitude dos pais, né? Agora, exatamente. Falar de dinheiro não é uma tarefa muito fácil para as pessoas, né? Eu já levantei a questão da dívida, Exato. Às vezes traz traumas, né? Exatamente. Mas tem que falar, gente, tem que falar. Na realidade, isso faz parte do dia a dia da família, né? Uhum. E os filhos estão incluídos nesse processo, tantos fazem eles serem pequenos, adolescentes, eles estão envolvidos nesse processo. E quando a gente vai falar de dinheiro em casa, a gente tem que pensar que não vai trazer para dentro de casa uma carga de problema, porque tem um pensamento muito interessante. Se não conversar, não vai educar. Então, tudo que se vai fazer com o filho quando menor é uma educação para que ele possa, né, construir uma vida diferente do que muitos fazem, que não têm noção de como utilizar o dinheiro. Então, os pequenos adolescentes, eles estão incluídos nesse processo. Né? Agora, Haroldo, aí vem a grande pergunta: quando eu tenho que falar de dinheiro para os meus filhos? E aí eu te digo uma coisa: quando tu tiver filho que for falar com eles, use de estratégia. Não vai assim, não vai aberto assim que tu vai ser nocauteado por eles. Também tem isso. Porque os meninos são muito curiosos e nós não podemos perder a oportunidade de utilizar o momento da curiosidade do menino. Eles prestam muito atenção em tudo, porque eles estão absorvendo conhecimento. Então, o filho ouve falar de dinheiro o tempo todo, em tudo que é canal de mídia, conversa e tudo mais. Eu estava andando com a minha esposa na beira de uma lagoa muito bonita que tem aqui, fazendo o nosso andar matinal, e tinham duas crianças no banco da praça conversando. E aí uma disse assim: não, rapaz, a minha mãe, ela tem que trabalhar para poder comprar as coisas em casa. Olha. O menino devia ter mais ou menos 7 anos de idade. Então, se você vai ao supermercado, faz compra com cartão, paga as contas, ele está junto com você fazendo isso, ele está vendo. Aproveita esse momento, explica, né, o que você está fazendo e faça ele participar de alguma coisa desse momento. Por exemplo, se está numa padaria, recebe o troco, pede para ele conferir, ver quanto tem de troco. Boa. Né? Para ele participar, para ele ter ideia do que é o dinheiro, do que acontece quando você está negociando com o dinheiro. E também ensinar para ele que há uma troca. Eu estou dando dinheiro e estou recebendo um produto. O outro lá está me passando o produto, está recebendo dinheiro. Para ele ir criando essa consciência. Você falou do cartão de crédito, pode até, em algum momento, parecer que a coisa é fácil, né? É só passar o cartão lá. Você vai achar, não, passa o cartão que já está resolvido, mas não é bem assim. Vai ter que acertar depois o money ali, né? Pois é, por isso tem que explicar para ele. Ok. Agora, uma outra coisa interessante, por isso que eu digo, use de estratégia. Separe um pequeno valor e dê para ele. Quando você vai no supermercado, para ele administrar esse valor e comprar o que ele gosta.
Por exemplo, um docinho que ele gosta, um biscoitinho. Exatamente. Aquele dinheiro vai ser comprado por ele, com Por dinheiro. ele. Ok, boa. O pai não vai pagar, vai lá para a boca do caixa, paga a compra da casa, mas deixa ele pagar, Uhum. entendeu? Isso é um exemplo e uma orientação para ele ir tendo essa habilidade, né, de trabalhar com dinheiro. Então, elas devem ser envolvidas em tudo. É uma época de aprendizado muito grande. E quando a criança começa a falar, é a época de você começar a trabalhar essas questões do dinheiro com ele. Seria então Uma faixa etária de 3 anos? A partir dos 3 anos, então? A partir dos 3 anos fazer isso. Então, é interessante como você vai usar uma estratégia aí para trabalhar com ele, né? Para que ele possa desenvolver. Por isso que é importante o pai conversar com os meninos sobre dinheiro em casa, né? Ter aquela conversa, mostrar o dinheiro para que eles conheçam e tenham tudo isso. Porque, desde novo, eles têm que ser ensinados, não pode ficar assim, sem saber de nada, eles têm que ser ensinados. E Isso tem ajuda, umas dicas. isso ajuda também, desculpa te cortar, Odo, isso ajuda também nessa questão. Tem muitas crianças que fazem muita pirraça na hora que estão no mercado. Eu quero, ficar lá se jogando no chão. Quando você dá o dinheiro para a criança, você já está talvez limitando esse tipo de coisa, porque a criança vai ter que administrar o dinheiro que ela está ganhando, né? E vai comprar com o dinheiro que ela tem. Se ela gastou demais, não vai poder, vai ter que esperar no próximo mês para ter dinheiro, né? Exatamente. Então, é muito importante. Como é que fica a questão, por exemplo, de dar ofertas na igreja, de dar dízimo? Aí o pai tem que conversar com a criança, né? Ele dá R$ 2 para ela. E aí tem que ensinar aí numa linguagem assim, olha, de R$ 2, você tira aí R$ 2 vai dar 2 centavos, não existe 2 centavos, né? Então, você dá uns R$ 5 e diz, ó, desses R$ 5, você vai tirar aí tantos centavos para o dízimo, tantos centavos para a oferta. Não fala em percentual que o guri não vai entender nada. Pegue o valor. Sim. Pegue o valor. Se você dá R$ 100, R$ 10, né, de dízimo e R$ 5 de pacto. Peraí. Vá pela quantidade. Vamos pegar, se for R$ 2 que a mãe está dando para a criança por semana, é um valor muito baixo, né? Mal dá para comprar. Mas uma criança de 2, 3 anos, né? Mas é só para você ter uma noção. Você já ajuda a criança para fazer a conta, ela vai dar 20 centavos de dízimo naquele momento, né? Exatamente. Se der R$ 5, 50 centavos. Exatamente. Então, a mãe, os pais têm que ensinar pela quantidade, não pelo percentual, que o guri não vai entender nada. Mas de R$ 2, 20 centavos. Aí tira lá, de 20 centavos, tira 5 centavos, dá de pacto. Sim. Tem que treinar assim, de 3 a 5 anos, tem que ser desse jeito, para a criança ir se acostumando com os valores. Agora, você estava falando aqui para mim que você tem aqui 5 dicas. 5 dicas para os pais. Exatamente. Ó, a primeira dica. O período da infância, né, é onde você vai fazer a diferença na formação dele em relação a dinheiro. Lógico, você não vai fazer um tratado financeiro com ele, mas simples assim. Moedinha tal, corresponde a tal valor, assim, papá, para a criança olhar e dizer, aqui é 5 centavos, aqui é 10 centavos, aqui é 25 centavos. Isso que é importante nessa fase. Okay. Antes de ir para a mesada, que é a dica número 2, você tem que ter um parâmetro de comparação. Onde você vai buscar esse parâmetro de comparação? Pode ser na escola, pode ser com os amigos. Saber como é que os amigos fazem com os filhos. Que valor dá, como é que dá, é semanal, é quinzenal, é mensal, como é que é? Lá na escola, saber com a professora se ela conhece como é que os alunos trabalham essa questão de mesada na escola para comprar as coisas ali. Legal, hein?
Formação é tudo, né? Conversa com os pais, como é que eles fazem. Exato. Porque às vezes o que você faz, não sei, Haroldo, me corrija aqui. Pode acontecer que uma estratégia funcione bem com um filho, ao mesmo tempo que não funcione bem com outro filho, né? Exato, porque Então você tem que estudar. a capacidade de negociar das crianças são muito diferentes. Um aceita sem resmungar, o outro quer barganhar. Então, o pai tem que ser um negociador com os filhos também. Já educar isso também com eles. Claro. Entendeu? Muito bom. Então, vamos lá para a terceira dica, Haroldo. Ah, tu estava falando da birra, né? Sim. Não abra exceção. Senão, a tua palavra não vai valer nada. Mas, Haroldo, você não sabe do filho que eu tenho. Ele faz um berreiro danado, que eu fico envergonhado. Ele se joga no chão lá, ele grita. Não tem como. Eu vou ter que fechar mesmo ali a mão para ele nessa hora. Lembra daquele programa que nós ensinamos os pais a se livrar dos meninos birrentos? Dobrar a esquina da gôndola, ficar ali, para que ele se sentir só. Pois é essa a estratégia. Okay. Se não, meu amigo, você vai falar uma coisa e o filho vai dizer, isso aí, eu sei como fazer para ter o que eu quero. Então, não pode abrir exceção. Okay. É melhor o pai errar nessa idade do que ficar lá no futuro com cheque especial estourado e a conta no vermelho todo mês, né? Sem contar que, como você falou muito bem, um erro leva a outro, né? E a criança vai continuar fazendo a mesma coisa. Quando você corta o mal pela raiz, ela vai ver, não funciona com meu pai assim, nem com a minha mãe. Então, não adianta eu ficar insistindo que ele não vai me dar. Ela não vai me dar. A birra de hoje é a chantagem emocional do futuro. Exatamente. Então, tem que corrigir cedo. Então, a terceira dica, não abra exceções. Se a criança se espernear, se jogar no chão, você disse que não vai dar dinheiro para ela, não dê mesmo. Cumpra a sua palavra. E a quarta dica, qual é? A quarta dica é o seguinte. Desde 3 anos em diante, você tem que ter umas atividades educativas em relação a dinheiro. Agora, veja, com 3 anos é um tipo, com 4 anos, 5 anos e assim por diante. Então, não queira queimar a etapa que a criança não vai entender nada. Se você falar de percentual com uma criança de 3 anos, isso para ela, coitada, não vai entender. Mas se falar de quantidade, vai. Sim. Então, é muito importante essa dica. Faça a coisa na idade da criança. Sim. Se lembre que a criança está aprendendo, né? Exatamente. Tem a fase dela, você não pode extrapolar, não. E a quinta e última dica que você traz para a gente, qual é? É a seguinte. Uma educação financeira faz um adulto feliz, realizado e com uma grande quantidade de chance de ter uma vida sem problemas financeiros. Legal, legal. Vamos terminar aqui, que esse programa ele vai ter uma segunda parte, né? Vai. Bem legal. Mas a gente tem mais 2 minutinhos ali. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a mesada, porque muitos pais não sabem da importância da mesada, não querem dar dinheiro e tal. Qual é a importância dela? O que a gente ensina ao dar mesada? Rapaz, primeiro, como lidar com dinheiro. Né? Que o carinha vai ter que saber administrar o dinheirinho dele. Segundo, a importância do menino poupar para realizar objetivos na vida dele. Porque você vai dar a mesada e vai conversar com o garoto para ele tirar um valor para o uso dele e o outro valor para ele poupar, para investir no futuro. Depois, o que ele vai aprender? Controle financeiro. Se ele quer comprar as coisas, ele vai ter que fazer plano de como comprar, de quanto valor juntar para poder comprar aquilo ali que ele quer. Exato. Depois ele vai construir hábitos de consumo. Quer dizer, eu tenho X reais, eu posso consumir isso aqui, aquilo ali, aquilo lá e o restante guardar. Responsabilidade. Ele não vai sair por aí gastando dinheiro também com qualquer coisa. Ele vai aprender a gastar a mesada dele com coisas que são importantes e não qualquer coisa na vida dele. E aí
ele fazia a diferença entre a necessidade e o desejo. Ah, eu queria comprar aquele pirulito ali, mas eu tenho necessidade de uma lapiseira, de uma borracha, de uma caneta. Aí eu não vou comprar o pirulito. Aí quando chega na escola, cadê, né? O material para ele trabalhar. Então ele vai aprender a fazer essa diferença. Ele vai ver que o desejo é um negócio, mas a necessidade é outro. Então ele vai trabalhar essas questões. Legal, vai valorizar o dinheiro, vai valorizar realmente as coisas, os pagamentos, né? Não vai Exato. gastar tudo de qualquer maneira. Vai também valorizar mais os pais, porque ele sabe que os pais precisam ralar muito para ganhar o dinheiro. É Haroldo, isso. bom, vamos parar por aqui, porque o assunto é bem amplo. Semana que vem você continua. Vamos pegar o seu telefone aí, o contato, porque eu sei que tem gente que gosta de você, meu amigo, que você é muito querido e quer te convidar para fazer palestra pelo Zoom, que ainda está rolando aí, né? Tá, isso aí não para. Para. Vamos lá, o DDD. DDD 91. Certo. 98456-1312. Muito fácil, hein, gente? Ó, quem quiser chamar o Haroldo, ele não cobra nada para dar palestras nas igrejas. Ele fala sobre família, sobre casamento, essas coisas todas, relacionamento com os filhos. 91, que é o código, né, o DDD, 98456-1312. Só falar que está ouvindo aqui o bate-papo e quer te convidar, que você já entende, né? Exatamente. E ó, o programa da semana que vem nós vamos trabalhar idade por idade como fazer essa educação financeira com nossos filhos. Beleza. Haroldo, obrigado, tá, meu querido? Deus te abençoe aí. Até semana que vem. Até semana que vem. Um grande abraço, Didi. Um grande abraço a todo mundo e vamos curtir nossas chuvas. Vamos aproveitar, é verdade. Até semana que vem. Tchau. Até semana. Tchau.